Kakai, que deu uma entrevista super bacana na Fórum. E falou que os bolsonaristas estão subitamente interessados agora em direitos humanos. Vamos lá. Sobre as emendas que o Flávio Dino está como relator. Ele hoje, ontem deu uma decisão forte. Flávio Dino é um homem técnico, preparado, muito sério e muito rigoroso. Dizem que tem mais de 80 parlamentares envolvidos. Então, é óbvio que você tem algumas questões que você pode mudar por emenda constitucional. Por exemplo, a questão do foro mesmo, eu sou contra o foro de prerrogativa. Acho que num país republicano não deveria haver, salvo situações muito específicas, e dar o direito de qualquer medida cautelar ser por um colegiado. Eu era advogado já no Supremo, quando tinha esse critério de você tinha que ter autorização. Não funcionava. Não funcionava. Essa é a verdade. As pessoas hoje perguntam, mas por que as coisas acontecem tanto? Porque hoje você tem quem investiga não é o Supremo, quem investiga é a Procuradoria da República, é a Polícia Federal junto. Na verdade, houve uma decisão do Supremo que a Procuradoria também poderia investigar, então os dois investigam, sob a supervisão, claro, de um relator. Então, dependendo do texto, muitas questões poderão ser levantadas com constitucionalidade. Eu acho que, por exemplo, uma decisão do Congresso que impeça a investigação, ela é inconstitucional. Que coloca algumas dificuldades. Você tem imunidade parlamentar na fala. O cidadão, quando está o deputado, o senador, quando está na tribuna, ele é quase inatingível. Mas isso tudo foi sendo flexibilizado pela jurisprudência. Agora, você passar uma hipótese, como eu tenho lido, que impede a investigação, no meu ponto de vista, ela é inconstitucional. Agora, tem que ver como é que ela vai ser colocada, né? O Congresso, eu até escrevi um artigo hoje chamando o Congresso da responsabilidade. O Congresso tem que se dar o respeito. Nós vivemos um momento extremamente grave, né? Que você teve um executivo que agiu dignamente nessa opressão que esse autocrata, esse autoritário do Trump faz. O Lula resgatou, de certa forma, o orgulho de ser brasileiro, de quem ficava com esse complexo de vira-lata, e reagiu muito bem, com uma repercussão internacional favorável, inacreditável. Vocês acompanham isso melhor do que eu. Você tem um judiciário que fez o papel que tinha que fazer, que é fazer um julgamento correto, dentro dos princípios constitucionais, cumprindo a Constituição, o devido processo legal, mas fazendo o julgamento, sem se intimidar. Ao contrário, o Trump fazendo sanções, falando que ia piorar as sanções, e aqui só foi, de certa forma, criando um esprit de corps, tirando o Fux, maior ainda junto ao Supremo Tribunal. Agora, o Congresso, ele não se dá o respeito. Ele hoje aceitou, ou está aceitando, que o Eduardo Bolsonaro vire líder do PL, morando nos Estados Unidos, porque eu não conheço o regimento a esse ponto, mas o que eu li é que, com isso, ele teria condições de poder faltar o número quase indefinido de sessões. Ou seja, se o Congresso não se dá o respeito... Obrigado, Daniel. Vamos, gente. Cadê o superchat, turma? De impedir investigação. É claro que não pode impedir investigação. Você tem alguns critérios? Pode ter critérios. Eu não conheço o texto exatamente, mas eu posso te... Gente, vou aproveitar aqui que temos 400 pessoas nos assistindo para renovar os pedidos de superchat e também mostrar, porque agora finalmente carregou o meu WhatsApp sofrendo, mas temos aqui o vídeo do novo programa da Lindiane Seno, que vai rolar às noites aqui na Folha Democrata. Minha tela vai ficar bizarra por alguns minutos, mas a gente vai mostrar aqui. Vamos lá. Deixa eu deixar aqui grandão. Bora. Gente, eu sou a Lindy Seno e eu tô aqui para dizer que agora eu também faço parte da equipe da Folha TV. Eu vou estar com vocês a partir do dia 6 de outubro, às 19 horas, no Folha Notícias Noite, trazendo tudo o que rolou durante o dia e, é claro, as últimas notícias. Vamos ter toda semana comentaristas que já são conhecidos, fazendo as principais análises dos acontecimentos e, é claro, a participação de vocês no nosso chat. É muito importante que vocês venham junto comigo a partir do dia 6 de outubro, de segunda a sexta, às 19 horas, no Folha Notícias Noite, aqui na Folha TV. Tudo novo na nova Folha.
Isso aí, queridos. Lindy tá com um programa novo e vai ter uma, como eu falei, ó, esse vídeo tem vários spoilers aí, vai ter uma reformulação grande aqui, mas a Folha Democrata não vai perder a essência dela, tá, gente? Vamos lá. Dá te garantir que uma Boa entrevista da Fórum proibição de processo, uma proibição de investigação não acontecerá. Cacai, agora com o Bolsonaro condenado, o debate ele acaba se voltando para uma espécie de recurso político que a direita, que o PL, que o bolsonarismo tem, que é a anistia, né? A tal PL da anistia. Então, é a última chance deles, né? Você tem aí todas essas ameaças vindo dos Estados Unidos, que aumentaram nos últimos dias, vieram da Casa Branca ameaças crescentes e no tom de suspense, vai vir, vai chegar, a gente vai, estamos preparando. O Marco Rubio fez videozinho agora, dizendo, estão preparando, vai vir, é absurdo. Aquela Caroline, a lourinha lá, que é a porta-voz do Trump, compartilhou um artigo lá que também critica a decisão do STF. Então, como é que você vê esse desenrolar aí dessa iniciativa do bolsonarismo de apostar na anistia? Olha, mais uma vez, é necessário que a sociedade debata a responsabilidade do Congresso Nacional. O Congresso tem que se dar o respeito. Quer dizer, veja bem, o Poder Judiciário é um poder inerte, ele só age se provocado. O Poder Judiciário não toma atitude nenhuma, é um poder que espera ser provocado. Hoje você tem no processo penal apenas o Ministério Público pode provocar, o Procurador-Geral da República, que tem poderes que eu chamo de poderes imperiais, mas você tem uma série de órgãos de partido político que podem provocar. Então, assim, nós sabemos, todos os políticos sabem, boa parte dos jornalistas sabem, nós, advogados, sabemos que se passar a anistia, o Supremo vai dizer que ela é inconstitucional. Então, o Congresso tem que ter a responsabilidade de não criar uma crise institucional. Mais de 7 ministros do Supremo já se manifestaram dizendo que é insuscetível de anistia o crime contra a democracia, contra as instituições democráticas. Então, qualquer congressista que continuar falando de anistia é golpista. Ele quer o quê? Ele quer passar uma anistia para sabendo que o Supremo será provocado e que o Supremo dirá que é inconstitucional, que não pode entrar em vigor. Você cria um problema gravíssimo entre os poderes. Então, essa que é a questão. Nenhum de nós que acompanha tem dúvida de que a anistia não pode se dar. Isso já foi escrito pelo ex-presidente do Supremo, Celso de Mello, por vários ministros. O ministro Gilmar disse isso recentemente. Vários ministros. O ministro Fux deu uma declaração dizendo que a anistia é inconstitucional. Então, por isso é que eu tenho dito que nós temos que, de alguma forma, formamos opinião, ou pelo menos participamos do debate, nós temos que começar a cobrar cada vez mais do Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem que se dar o respeito. Não é possível que o Congresso não tome atitude nenhuma contra aqueles deputados que assumiram a mesa lá aquele dia, numa tentativa de golpe nunca vista. Eu acompanho o Congresso como advogado, fui advogado de sei lá, dezenas e dezenas de senadores e deputados e ministros e tal. Eu nunca vi uma atitude daquela. Proibiu o presidente subir à mesa para sentar na cadeira. Tomaram, por algumas boas horas, tomaram conta do Congresso. Então, o Congresso, repito, tem que se dar o respeito. Tinha que ter caçado, feito a abertura do Eduardo. Hoje faz pior, aceita que vá para a saída do PL para ele poder não ser caçado por falta. Então, eu acho que tudo isso é nesse contexto que nós vivemos. O Supremo Tribunal fazendo um papel de manutenção, seguramente o grande responsável pelo fortalecimento democrático, o governo Lula fazendo um papel internacional interessantíssimo, ganhando cada vez mais respeito através da sua postura de manter a soberania, de não abaixar a cabeça. E os indicativos do Brasil só melhoram. Claro que com o tarifaço, uma ou outra área perdeu,
Mas hoje saiu o dado, o menor nível de desemprego da época, o dólar caiu incrivelmente. Ou seja, o que não está funcionando hoje, infelizmente, repito, são as forças democráticas dentro do Congresso Nacional. Agora, Cacai, eu hoje mandei uma mensagem para ti, acho que você, no meio daí do dia a dia, não teve tempo de ver, de responder. Eu conversei também com o Lênio Streck, com o Alfredo Atiel, desembargador, e com a Soraya Mendes, a respeito do seguinte. Eu queria uma opinião, inclusive essa matéria deve sair amanhã, eu vou aproveitar a entrevista contigo hoje já aqui ao vivo, a gente já responde aqui. Eu não vi, e aí, eu já passei o dia no tribunal, estava no julgamento. Não, eu imaginei. E o que ocorre é o seguinte, já existe aí uma conversa, não é uma apuração minha, mas é de alguns colegas que eu respeito muito, tanto da imprensa independente como da imprensa comercial, de que parece que se chegou a um denominador comum que é, resumindo, para ser breve, enterrar essa urgência da PEC aí, da PL, da anistia geral e restrita e tal, para que haja uma votação de um texto alternativo que, na verdade, vai prever uma redução de pena. Num primeiro momento, o que se falou é que a redução de pena era para os peixes pequenos e não para os organizadores, no caso, nomeadamente para o Bolsonaro e para aquele grupo ali dele que foi condenado agora semana passada. Hoje já surgiu a informação de que essa alteração, a redução, que seria perto de 1/3 dos valores lá de pena estabelecidos, também valeria para eles. Aí a matéria que eu faço é a seguinte, que eu perguntei para esses juristas, eles foram aí discordantes em muitos pontos. Uma redução de pena desse tipo, é óbvio que o legislativo pode votar qualquer redução ou aumento de pena. Isso é um papel aí deles, é uma prerrogativa do legislativo fazer isso. Só que num caso como esse, alterando para menos a lei, o que naturalmente beneficiaria o Bolsonaro seria retroativo. Nesse caso, o Supremo poderia declarar uma inconstitucionalidade partindo do princípio de que quebrou-se o princípio da impessoalidade, porque claramente a redução de pena é voltada para uma pessoa. Como é que você acha que o Supremo se comportaria diante dessa situação? Olha, primeiro tem que ver como é que viria esse projeto, né? Não existe projeto de redução de pena para os condenados. Isso é inconstitucional, é ilegal, isso é impossível de fazer. Existe uma possibilidade que, infelizmente, no Brasil, existem muitos decretos e muitos projetos de lei, especialmente projetos de lei que são casuístas. Por exemplo, quando eu advoguei para a Carolina Dickmann, logo em seguida passaram a lei Carolina Dickmann. Quando eu advoguei lá para os sequestradores do Abílio Diniz, houve um aumento de pena para o sequestro, porque teve uma repercussão muito grande. No Brasil, é comum, infelizmente, que, em vez de fazer debates sérios e aprofundados, olhando conjuntura, escutando especialistas, faz a coisa politicamente. Então, existe uma hipótese de ter um movimento para apresentar um projeto para diminuir penas de determinados crimes? Existe. Essa hipótese, é claro que existe. As pessoas se beneficiarão dela? No Brasil, felizmente, você tem lei e jurisprudência que diz que a lei pode ser retroativa para beneficiar, não pode ser para prejudicar. Então, Henrique, se acontecer uma coisa dessa, eu diria que é uma maravilha. Por exemplo, eu sou um abolicionista, eu sou contrário à pena de cadeia, salvo em situações absolutamente, eu diria, que seja absolutamente necessário. Recentemente, o Supremo julgou o estado de coisa inconstitucional dos presídios brasileiros. Não adiantou nada. Foi um julgamento bonito, teve uma repercussão no mundo inteiro, mas não adiantou nada. Os presídios brasileiros continuam em situação de miserabilidade. Nós temos 800 mil presos que deveriam estar presos realmente, talvez 300 mil, ou nem isso. Então, tudo que esses fascistas fizeram de mal para o país, de quebrar a institucionalidade, de tentar um golpe de Estado, de governar acabando com a saúde e a educação, talvez agora tenha um reflexo positivo, que é uma questão de diminuição de pena de forma geral. Para mim, isso não tem nada de negativo. Mas vai atingir o fulano de tal. Se atingir o fulano de tal e mais 250 mil pessoas no país, não estou importando para fulano de tal. As pessoas falaram assim, meu Bolsonaro tinha que ter pegado 40 anos. Gente, 27 anos é um mundo velho de cadeia. Ele vai ficar 6, 7 anos em regime fechado. Mas se diminuir para 13 anos, vai ficar 4 anos em regime fechado. Ninguém precisa ficar mais que 4 anos de regime fechado. Então, a minha visão
Eu tenho falado isso desde quando, em 18 de fevereiro, quando saiu a denúncia, eu falei, em setembro nós estamos julgando esse pessoal no Supremo. Foi exatamente no começo de setembro. E eu digo o seguinte, o que interessa é que isso, de alguma forma, sensibilize a direita. Sensibilize em que sentido? Para ver que o sistema penitenciário tem que melhorar, para ver que a comida tem que melhorar, que o serviço médico tem que melhorar. Se servir para isso, já é um grande avanço. O que as pessoas têm que entender é que é impossível passar uma lei dizendo o seguinte, os que foram condenados pelo Supremo, isso não vai acontecer. É para todos. É completamente teratológico. Agora, o crime tal vai diminuir a pena a pena mínima é 3 anos, vai diminuir para 1. Ótimo. Todas as pessoas que passarem por esse mesmo fato terão a pena diminuída. Eu vou te dizer, as pessoas custaram a entender, algumas nem entendem até hoje, por que as penas foram tão altas. 14 anos para quem estava depredando, para quem estava tentando o golpe, para quem estava na frente ali, sem fazer parte da organização. Porque no Brasil você tem a pena mínima e tem a pena máxima. Eu já falei isso aqui com o Miguel. O Supremo tinha 2 opções, ou ele condenava ou ele absolvia. Absolver seria um escândalo. Condena. Vai condenar, tem que botar a pena mínima. Por exemplo, por que não tem uma discussão agora para tirar a pena mínima? Eu sempre fui favorável a tirar a pena mínima. O juiz vai dar caso a caso. Ó, esse caso aqui, o cidadão realmente está fazendo uma coisa que é contra a lei, mas ele merece 1 ano de cadeia. Dá 1 ano de cadeia. Então, se isso servir para que tenha uma discussão para diminuir a quantidade de pena, no Brasil é o contrário. Sempre que tem um escândalo qualquer, que tem uma morte violenta, que tem um sequestro, os projetos desses direitistas que agora estão querendo diminuir é para aumentar a pena. Porque eles acham, se você pegar as falas do Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, de 4 anos atrás, era metendo o pau em prisioneiro, falando que o sistema penitenciário tem que ser horrível mesmo, que não tem por que melhorar. Agora eles já estão querendo fazer agora regaram, né? Eu vou contar uma história, Henrique, que ela é rápida e curta e é significativa. No dia 10 de janeiro, eu estava em Trancoso, dia 8, conversei o dia inteiro com as pessoas que tinha que conversar e voltei para Brasília. Eu recebi um telefonema de um parente meu, minha família é muito grande no interior de Minas, tem muita gente que é de direita. Me ligou, oi, Cacá, você está bom? Eu falei, estou bom, você está bom? Você lembra da fulana? Não vou dizer o nome dela. Você lembra da fulaninha? Eu falei, lembro demais, ué. Mas você acredita que ela é idosa e está presa? Eu falei assim, uai, ela foi presa no asilo? Aí ele disse, não, ela foi presa dentro do Supremo Tribunal, você acredita? Aí eu falei, não, mas que coisa. Aí eu falei, pior de tudo, é que ela está aqui na Papuda e a comida ela é muito ruim, e ela tem que entrar em fila para ir no banheiro, não tem lugar de dormir direito, e além disso, ela não está conseguindo carregar a bateria do celular, porque tem gente demais usando o celular na cadeia. Eu falei, mas ela está usando o celular na cadeia? Eu vou ligar para o Flávio Dino agora, da Ministra da Justiça. Isso não pode acontecer. Eu falei, vem cá, fulano, você não me criticava quando eu falava que tinha que melhorar a comida na cadeia? Não, agora nós estamos pensando aqui, eu acho até que você tinha razão. Então, assim, é um exemplo tosco, mas verdadeiro. Se isso servir para acreditar... Exato, Silvana. Para a direita passar... Gente, 158, 500 pessoas assistindo, turma. Cancro no Brasil. Eu, quando entrei com a DC 43, da presunção de inocência, que acabou sendo responsável pela soltura do Lula, junto com a 44 e 54, eu não entrei pensando no Lula. O Lula não era nem processado, nem condenado na época. Entrei pensando no sistema penitenciário brasileiro, que você tinha 800 mil presos, sendo que 3/4 não tinha culpa formada. Então, Henrique, se acontecer desse Congresso conservador, reacionário, que está tentando agora legislar em causa própria na questão da PEC dos benefícios, lá que está sendo chamada, esqueci como é que é o nome, se ele resolver enfrentar a questão penal, diminuindo pena, até eliminando alguns tipos penais, eu acho que essa pode ser a grande vantagem, uma das grandes vantagens desse movimento todo que fizeram. Ô, Cacá, é interessante isso. Como é que a gente poderia começar isso? Você mencionou redução da pena mínima, né? Aí como é que poderia iniciar um processo desse para anular alguns tipos penais e reduzir as penas mínimas? Como é que a gente poderia começar um debate nesse sentido?
Olha, os advogados já tentam isso. Tem uma súmula no STJ que diz que não pode colocar a pena abaixo da mínima. Acho um absurdo. Eu acho que o debate é o seguinte. O grande debate é que a criminalização de condutas cada vez maior, que a direita sempre pregou, não serve para a democracia, não melhora a questão carcerária, não melhora a questão do crime, não melhora a segurança. A esquerda tem muito punitivismo também. Tem uma esquerda muito punitiva. Então, assim, se isso tudo servir para se ter um debate sobre a desnecessidade de... Hoje, o Miguel, todo o escândalo que ocorre no Brasil, você vê proposta de 1 ou 2 crimes a mais. Por exemplo, crime hediondo. O crime hediondo é algo completamente incompreensível. Aí eles colocam uma série de dificuldades e cada vez que tem um crime que chama atenção, aquele tipo de crime passa a ser hediondo. O ministro Zé Carlos Dias, que é um grande humanista, um grande pensador do direito penal, ele falava assim, Cacai, para existir o crime hediondo, tem que existir o crime bonzinho. Crime é crime. Não existe crime hediondo e crime bonzinho. Eles colocaram a questão do crime hediondo para quê? Para colocar mais dificuldade do cidadão ter progressão de regime, que é um absurdo. Você pega essa direita que está sendo presa e esses bolsonaristas que apoiam Bolsonaro e tudo mais, todos eles são contrários à progressão de regime. Quando nós sempre defendemos que, por exemplo, se o cidadão leu tanto X de livro, ele tem direito de remir a pena. Eles eram contrários, até porque não leem também, mas contrários a tudo isso, entendeu? Quando saiu aquela decisão do ministro Lewandowski do plenário, no habeas corpus coletivo, que permitiu que as mães que têm filhos menores de 12 anos e não têm companheiro, não têm avó para cuidar, têm direito à prisão domiciliar, eles ficaram revoltados. Bandido tem que estar na cadeia. Ao contrário, nós temos que eliminar as hipóteses de cadeia. Cada vez mais. Se isso servir, eu sei que vários amigos que estão nos ouvindo não vão gostar do que eu estou dizendo, mas eu falo a mesma coisa a vida inteira. Sou advogado criminal há 40 e tantos anos. Nós temos que eliminar crime, diminuir pena, diminuir hipótese de cadeia, até porque, se nós cumpríssemos a lei de execução criminal, o Brasil seria outro nas cadeias. É um número X de pessoas no metro quadrado, tem que ter arejada, a comida tem que ser boa, tem direito todo mundo a ter serviço de banho de sol e tal, de visita íntima. Eu me lembro que quando eu nunca fiz política de ordem, mas quando eu me formei, eu comecei a trabalhar dentro do Conselho Federal de Direitos Humanos, porque em Brasília não existia, veja bem, não existia visita íntima. Olha que coisa, é comprovado. O cara era preso e ficava lá. Que tudo isso diminui a tensão do presídio. Claro. E não existia visita. Então, nós brigamos, por exemplo, para ter casa para pavimentação para as mulheres que estavam presas. Então, se essa onda de tentativa de golpe da ultradireita, que eu vejo todo o lado negativo dela, mas se o reflexo for também discutir o sistema carcerário, para diminuir, e também, além disso, diminuir penas, diminuir tipos penais. Essa direita que está indo para a cadeia e os seus apoiadores, sempre a jogada foi o quê? Aumentar o máximo os tipos penais. Tudo tem que ser criminalizado. Não é isso que resolve a questão de segurança. Não é isso que resolve a questão da tranquilidade do cidadão frente ao Estado, à força do Estado. Nós temos que criar condições de fazer... Pode ser o quê? A imprensa começar a discutir essas questões, chamar especialistas nessas questões, chamar deputados federais, especialmente, e senadores para discutir isso no Congresso, fazer audiências públicas. Então, eu acho que desse desastre que está sendo enfrentar essa ultradireita, inconscientemente, talvez eles façam um lado positivo para o processo penal brasileiro, que pode, inclusive, melhorar o sistema carcerário. E, Cacai, me diz uma coisa, o Bolsonaro hoje foi internado, né? E foi deslocado aí de casa, está na prisão domiciliar ainda, aguardando aí a apresentação aí enfim, a interposição dos recursos, dos embargos de declaração e tal, e foi levado para atendimento no DF Star, se eu não me engano, vai passar a noite lá,
porque estaria com uma crise de soluço, vômito e também com pressão baixa. Então, precisava estabilizar a pressão em parâmetros ali, né, normais, para que ele, então, seja levado para fazer exames amanhã de manhã e depois retorne para casa para continuar detido. Eu queria saber o seguinte de ti, existe algum tipo de possibilidade, tecnicamente falando, dele iniciar o cumprimento em regime fechado já na prisão domiciliar, ou isso, via de regra, é uma coisa que, na hora da execução penal, precisa primeiro recolher o sujeito condenado a um estabelecimento penal, para que depois seja feito, isso é um pedido que é feito pela defesa ao juiz do caso, né? Não sei exatamente se o juiz da vara de execução penal, normalmente em situações mais comuns. Como é que funciona isso na prática e como é que você vê a perspectiva de que ele possa, digamos assim, não cumprir nada, zero, digamos assim, num estabelecimento prisional? Olha, Henrique, primeiro, você tem razão. A regra é você, depois do trânsito em julgado, você é recolhido ao presídio, como o presidente Collor foi. O ex-presidente Collor foi para o presídio em Maceió, e aí os advogados entraram com pedido de domiciliar, por questão de saúde. É sempre assim. Você entra, em regra, o responsável pela execução, que eu não sei se vai ser o próprio Alexandre, ou se ele vai delegar a um juiz. O juiz responsável, no caso do Collor, foi o juiz de lá. O juiz responsável vai mandar ouvir o presídio sempre vem dizendo assim, não, nós temos condições de cuidar, que o presídio não vai reconhecer a falência dele. E aí vem os advogados representam o entendimento médico. E aí, nesse caso, desculpa, é até engraçado porque esses médicos que são pegos nessa hora para opinar são os mesmos médicos do ministro Supremo, que é a burguesia toda que está no mesmo lugar. E aí o ministro vai correr o risco de não cumprir uma determinação médica e manda... Vou ter que pedir desculpa, mas estou ruim hoje. Para domiciliar. É assim que funciona. Em regra, vai antes. No caso do Bolsonaro e dos generais, nós temos uma discussão extra, que é o fato de que eles são militares e até então há um entendimento de que eles poderiam cumprir, ou teriam que cumprir, no estabelecimento militar até que seja julgado a perda das patentes. Quem vai determinar? O Supremo não quis entrar nessa discussão. Ele determinou a perda de cargo de 2 pessoas que não eram militares. Os militares ele não tomou providência nenhuma. O que significa que, após o trânsito em julgado, o procurador militar terá que ir ao STM, o STM vai abrir um processo para caçar as patentes deles. Caçou as patentes, juiz comum, Papuda, Bangu. Agora, claro, a hipótese de uma domiciliar sempre existe. Existe para qualquer um. Só que a gente sabe que, infelizmente, aquele cidadão que não tem advogado, que não tem dinheiro, que já deveria estar na rua há muito tempo, quando o mutirão, Gilmar fez um mutirão presidente do CNJ, milhares de pessoas que não deviam estar presas foram descobertas. Uma coisa inacreditável, tristíssima. Mas a regra é essa. Condenou, no caso dos militares, vai para uma cadeia militar. Eu conversei com o militar ontem, de alta patente. O cara não quer isso, que é ruim. O Exército não tem nada com esses caras que cometeram crime. A Aeronáutica, a Marinha não tem nada com o Almirante. Suja o nome. Você deve ter notado durante o julgamento, tanto a ministra Carmen como o Alexandre, ressaltaram, não são as instituições que estão sendo julgadas. Claro que não. Mas a regra é essa. Terminou, transitou em julgado, é recolhido ao presídio comum. No caso dos militares, vai demorar um pouco mais. Mas, gente, ele está preso. Por exemplo, nesse momento que ele está de prisão domiciliar, aqui entre nós, ele deu todos os requisitos para ir para a prisão para Papuda. Sim. Aí seria uma prisão preventiva, Papuda. Não tem outro lugar. Nesse momento, é interessante. O Alexandre foi comedido. Porque se ele tivesse na Papuda, ele estaria no sistema, na ala hospitalar da Papuda. Não estava precisando sair com escolta, precisando passar a noite no hospital, voltar de novo, entendeu? Seria até mais, eu diria, prefeito de segurança e do Estado, seria mais tranquilo que ele estivesse na Papuda. Agora, evidentemente, infelizmente, os presídios brasileiros não têm condições de lidar e de tratar como tem o hospital onde ele está, que é o hospital de ponta. Então, eu diria assim, são esses contrastes que nessa hora
As pessoas que nunca pensaram nisso estão pensando. Os bolsonaristas estão pensando, pô, se ele tivesse na Papuda, ele ia morrer. E tem morrendo, tá morrendo gente. Enquanto nós estamos conversando aqui, tá morrendo gente lá. Falta de atendimento, comida podre, sem lugar de dormir. É assim que funciona. Eu espero que isso sirva para que essa discussão venha à tona entre as pessoas também da ultradireita que sempre desprezaram os direitos humanos. Cacá, muito obrigado, então, pela entrevista. O pessoal está sugerindo você tomar um chazinho com limão para melhorar. Eu acho que parte disso é o tanto que eu tenho conversado, julgamento que eu tive, e parte é porque o Cruzeiro ganhou do Bahia antes de virada, e realmente eu gritei bastante. Abraço, gente. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.